Boa tarde aos seguidores do blog da Dilma. Quero me apresentar, o meu nome é Edna Teixeira, advogada, progressista, né? E convidei a Nilce Costa e Silva, escritora, poetisa, defensora dos direitos das mulheres, feminista militante, né? Desde muitos anos que a Nilce milita, né, em defesa dos direitos das mulheres, né? E, Nilce, eu sei que você teve a ideia de escrever um livro sobre a Teresa Cavalcante, que nos deixou recentemente. Então, eu gostaria que você me falasse como é que foi a organização deste livro e como surgiu essa ideia. Por favor. Boa tarde, Edna. Você também é uma defensora dos direitos das mulheres, uma advogada, militante. Olha, Edna, é assim, você conviveu com a gente, você sabe que a Teresa foi uma grande personalidade, um grande ser humano, eu não digo nem uma grande mulher, um grande ser humano, que apareceu no planeta Terra para ajudar as pessoas. Ela era muito altruísta, ela ajudava desde crianças e adolescentes, ela tem programas, a história dela conta que ela foi autora de vários programas na Casa da Juventude, lá no Maracanaú, no Trairi, em algumas partes do Brasil, no Canadá, onde ela esteve exilada. Então, ela foi uma mulher que deixou para a gente um grande exemplo, além de ser feminista. Ela entrou no nosso grupo, foi uma das fundadoras do Mulheres do Ceará com Dilma. Depois você entrou também, né? Por alguns problemas teve que sair. Mas aí ela continuou com a gente, só que eu digo sempre que ela tinha vários lugares de moradas, onde estavam seus amores, que era Fortaleza, que ela amava, o Canadá, onde mora o filho dela, e a Bahia, onde mora a Joana, filho dela, do Canadá, o Bergson, e Fortaleza, que mora a filha dela, que nos ajudou muito com informação para fazer esse livro, que é a Bela. Muito bem. Mas, Nilce, eu sei que você conversou comigo sobre como nasceu a ideia, né, de escrever esse livro, de colher depoimentos das companheiras, das mulheres contemporâneas dela, e também tenho conhecimento que era um desejo seu escrever a biografia dela, contar a história dela, ainda ela aqui no nosso plano, aqui no plano físico, na Terra. Só que eu também presenciei muitas vezes nos nossos encontros, você dizendo, né, Teresa, quando é que nós vamos parar para escrever seu livro? Vá escrevendo algumas coisas. Mas ela se mostrava resistente, né, e acabou que ninguém conseguiu contar a história dela ainda em vida. E você, após ela virar óbito, em dezembro de 2020, aí você lembrou e começou a conversar com as amigas, para cada qual de nós dar um depoimento sobre a sua história, a sua vivência com a Teresa, né? E aí eu gostaria que você me explicasse mais e mostrasse o livro também. Pois é, eu logo socializei a minha ideia com o nosso grupo, né? Mulheres do Ceará com Dilma, porque ela fez parte desse grupo. E todas as amigas que fazem parte desse grupo, concordou. Então, me ajudaram bastante, porque a gente sabe que para se publicar um livro não é barato, né? Então, a gente fez uma campanha de vendas antecipadas para que a gente pudesse publicar esse livro com a biografia dela, mas de um modo diferente, que contasse não só com datas, né? Mas com episódios, com muita leveza, porque você conheceu e sabe que a Teresa era uma pessoa muito alegre, que gostava de carnaval, maracatu, frevo. Tem várias fotos dela no livro, ela com aquela sombrinha colorida, ela é pernambucana, né?
Então, ela gostava ela só passava o carnaval, a maioria dos carnavais que ela passou foi em Pernambuco, que era a terra natal dela. Então, uma pessoa muito animada, a gente tinha que fazer um livro bem animado também. Tem um depoimento das amigas dela, pessoas que conviveram com ela em vários momentos da vida dela, né? Em várias campanhas, no exílio, onde ela esteve no Chile, no Canadá. Os filhos também deram depoimentos. E a gente organizou juntas, né? Tanto que no livro tem a organização do movimento Mulher do Ceará com Dilma. É um coletivo feminista que surgiu desde que a Dilma foi insultada lá no estádio Itaquerão, lá de São Paulo. A gente fez esse movimento, construiu, e a Tereza Cavalcante fez parte desse movimento. Então, assim, nós construímos esse livro juntas e vamos fazer um lançamento virtual, claro. Né? Nesse livro, a gente coloca, como eu já disse, a biografia dela de um jeito leve, mas também coloca músicas que ela gostava, alguns pensamentos dela. Teve muito depoimento das amigas que a gente colocou no livro, como se fosse ela falando dela. Então, tem um capítulo, eu fiz a apresentação do livro, e o nome dessa apresentação eu botei Cadê Tereza? Aí eu começo a fazer indagações, cadê aquela Tereza, né, que brincava com a gente, a Tereza militante, a Tereza aguerrida, a Tereza batalhadora, a Tereza mãe, excelente mãe, ela se preocupava com os filhos 24 horas. Quem for ler vai ver na história como ela se dividia entre esses 3 filhos. Né? Ela separou do marido muito cedo, que é um companheiro de luta, né? Das lutas democráticas, que é o Pedro Albuquerque, e ela ficou com a guarda dos filhos e com a educação. Né? Ele participava sempre, mas ela era a timoneira mesmo da família. Ela levava, porque foi uma grande mãe, uma grande pessoa, uma grande amiga, uma grande personalidade, grande feminista, uma grande guerreira. Então, Nilce, eu conheci a Tereza lá no Maria Bonita. Eu já conhecia o Pedro Albuquerque, no tempo que ele era professor da Unifor, foi professor das minhas filhas. E conheci a Tereza num desses encontros do movimento Mulheres do Ceará com Dilma, que eu também fui integrante. E logo, assim, me chamou a atenção, né, o jeito da Tereza, aquele jeito brejeiro, né, aquele jeito de pessoa leve. E eu percebia que ela era, assim, unanimidade no meio das colegas. Né? Eu sei que a Tereza é uma pessoa amiga, militante feminista que lutou contra a ditadura na guerrilha do Araguaia, né? Aí quando ela foi presa, né? Foi exilada no Chile e depois foi para o Canadá. Quando ela chegou no Chile, era um governo democrata, mas depois iniciou, não é? Depois o governo democrata foi morto, né? Ele morreu e Pinochet, e né, assumiu o Pinochet, né, que era o ditador, né? E daí foi quando começou, assim, piorou a situação dos militantes guerrilheiros lá no exílio, né? E daí o livro conta essa história, né? Então, e ela foi para o Canadá, né? Ela terminou encontrando abrigo no Canadá, ficou lá com outros companheiros. Lá ela teve um filho, foi o Beto, teve 2 filhos. Ela lutou para levar a Isabela, que é a mais velha, que tinha ficado com o pai da Tereza, pai biológico da Tereza, no Recife. Aí ela ficou com saudade, né? Claro, porque, como eu falei, uma grande mãe, ela chora de saudade dos seus filhos. Aí conseguiu levá-la, né? Conseguiu levá-la para o Canadá. Ela ama o Canadá, foi muito bem recebida lá. Todos os exilados que estiveram lá acharam assim, um país super amoroso, afetivo e democrático. Então, ela levou a Isabela. E lá ela teve mais 2 filhos, ainda com o companheiro Pedro Albuquerque. Eu sei que no início, quando ela foi exilada no Chile com o esposo dela e pai dos filhos dela, a Isabela era pequenininha e ficou com o avô
materno, né? O pai biológico da Teresa, né? E que foi um motivo de muito sofrimento para ela, além de tudo, né? Além da ditadura, além de ter que deixar a sua terra natal, ainda teve esse agravante, né? Eu achei muito interessante, uma coisa que eu gostaria de contar aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, Nilce, é que a Teresa, assim, a generosidade, o altruísmo da Teresa. Ela era aquela pessoa que, para mim, ela era um elo de afeto, um elo entre as amigas. A Teresa, ela não gostava de dissensões, não alimentava sectarismo, ela era conciliadora, pacificadora, né? E também outra característica da Teresa que me chamava a atenção era que ela não, assim, ela não se jactava, não trazia para ela as honras, né? Ela achava assim, quase que como se fosse um dever cívico dela ter lutado pela ditadura, né? E ela nunca se autopromoveu com isso. Nós falávamos e ela dizia, como você mesmo disse, eu sou feminista, né? Como se dissesse assim, a minha contribuição eu já dei, já fiz pelo Brasil, fiz pelo povo, fiz pelo próximo, e eu nunca senti que ela esperasse honras por causa disso, entendeu? E uma coisa muito interessante que eu achei foi quando ela, agora na pandemia, tu sabe que ela ficava ligando para nós, olha, vocês não vão sair, se cuidem. Ela se preocupava conosco. E, em meio à pandemia, ela foi acometida de um câncer, né? E daí a primeira coisa que ela fez foi pedir para não me contar, né? Porque ela se preocupou comigo. Em razão do meu problema no coração, né? De eu já ter sido internada na UTI por 2 vezes, ela ficou preocupada. E também quando ela se internou com Covid, né? Também ela não queria que me dissesse para me poupar. Só depois, quando eu estranhei, coloquei no grupo, que depois eu vou falar desse grupo, eu coloquei, Teresa, cadê você? Estou sentindo sua falta. Aí você disse, é hora de eu falar com a Edna. Aí você foi, conversou comigo, falou com ela que era preciso falar comigo. Você falou comigo. Mas, assim, isso assim ficou gravado no meu coração. Como a pessoa está com um problema, precisando de um apoio, de carinho, de afeto naquele momento, mas ela preferiu me poupar. Isso eu achei muito, muito, assim, interessante, um exemplo, né, para mim. E... John, sim, termine, depois eu falo. Não, eu concluí, era isso que eu queria dizer, né, essa característica da Teresa. Pois é, aí eu queria também contar uma outra característica. Ela se preocupou, até o final da vida dela, ela se preocupou não só com as amigas, como foi o seu caso, mas também com a situação das crianças de rua, né, em situação de rua. Porque ela, na última morada dela, foi ali perto do HGF, e ali tem uma favela por perto. Então, ela tinha uma padaria em frente, né, que ela frequentava muito, e a gente tinha a nossa padaria, você lembra, né, do Papicu, que a gente se encontrava no mínimo de 15 em 15 dias. Né? Padaria pão na massa. Padaria no cocô, pão na massa. Padaria pão na massa. A gente fazendo propaganda aqui da padaria, viu? Ela merece, porque lá nos acolheram bem, né? Então... Mas lá foi palco, né? E a gente fazia manifestação lá, né? Do Lula livre, a gente ficava bem à vontade, conversava, ninguém reprimia a gente. Mas eu queria falar do olhar dela para aquele povo ali em volta. Ela dizia assim, Nilson, vamos fazer um trabalho com esse pessoal daqui, esses meninos, essas meninas, um trabalho que a gente possa trazer palestras motivadoras, mas também direcioná-los para um trabalho. Mas era a preocupação dela. Porque assim, nós não estávamos mais no tempo das ONGs, né? Que ela trabalhou em várias ONGs, na Casa da Juventude, que inclusive ela fundou, né? Ela foi presidente dessa casa, para tratar com crianças, com meninas prostituídas, inclusive. E ela se preocupou já com mais de 70 anos, com os meninos dali. Se ela tivesse vivido um pouquinho mais, a gente tinha concluído esse projeto.
A gente ficou de conversar sobre isso. A gente é aposentada, né? E ela preocupou, a gente está aposentada e a gente não vai fazer nada. Olha que eu fiquei assim emocionada, né? A gente sempre está na luta, né? Você sabe que a gente está na luta, né? Mas a preocupação dela não era só protestar, não era só ir para as ruas, era realizar. Ela nunca ganhou dinheiro com essas coisas, nunca. Ela, na vida dela, ela só tinha um apartamento onde ela morava e um carro. A outra coisa que eu achei interessante, que ela andou por vários lugares, né? Recife, onde ela nasceu, ela adorava, né? A cidade dela. Andou na Bahia, porque uma filha dela mora lá, e frequentemente o Canadá, ela ama o Canadá, né? No Chile também, mas ela apaixonou-se por Fortaleza. Ela amava Fortaleza e passou os últimos dias aqui, tanto que comprou uma moradia aqui. E a gente fica muito feliz de ter sido contemporânea dela e principalmente nós duas de sermos vizinhas quase, né? A gente Exatamente. ficou assim. Se você quiser falar do grupo que ela fundou, só por nós morarmos aqui, olha aí, Ed. Então, eu moro aqui no Cocó, né? A auxiliadora mora próxima a você, e você aí no também Cocó, próximo Eu e a ao, auxiliadora aqui. a Iguatemi. E ela ali no É. Papicu, porque o Papicu fica aqui na mesma direção que eu, mas depois da Santos Dumont. E Perto do então, HGS. aí ela resolveu criar um grupo e deu o nome de Papicó, uma mistura de cocó com Era papicu. Meninas do Papicó. Nós meninas. Então, Meninas. e nós nos reuníamos sempre, ela era aquela que sempre puxava as reuniões, gente, nós estamos demorando, vamos nos encontrar. E tem uma coisa, a Tereza, ela sempre passava o verão do Canadá no Canadá, né? E quando entrava inverno, ela vinha para cá, né? Para Fortaleza. Vinha para o Ceará, né? E também, Nils, eu me lembro de um fato que me chamou a atenção, é a padaria em frente à casa dela. Ela começou a perceber que a padaria estava vendendo pouco. E ela começou a falar com as amigas para comprar lá, comprar ali próximo naqueles comércios pequenos. E também dando ideias para a dona da padaria, porque ela não queria que aquela padaria fechasse, né? E ela se preocupou com isso. Outra coisa muito interessante, quando nós íamos para a praia, porque eu moro perto, e como para ti era mais difícil ir para a praia conosco, por causa teus empreendimentos domésticos e outros, aí ela me chamava, ia ela, às vezes a Elci. E então, às vezes eu estava na praia com ela, eu percebia que ela fazia questão de comprar dos camelôs. E ela gostava de comprar brincos, presentes, essências, tudo com uma forma de ajudar, né? Isso era característica também da Tereza. Foi uma coisa que me marcou muito. Os turbantes que ela comprava na praia eram daquelas meninas que estavam andando a pé, né, pedindo, por favor, para comprar. E é uma característica dela, era o turbante. Todo mundo que fez desenho da Tereza botou um turbante. Ela gostava. Ela gostava de roupas alegres, de saias rodadas, de roupas lilazes, né, que é a cor da mulher. Então, ela era uma pessoa muito, muito feminina, muito feminista, muito mulher, muito gente. Eu tenho assim uma admiração muito grande, muito grande. Nilce, por Tenho favor. porque ela ainda vive no outro lado. Com certeza. Nilce, por gentileza, mostra aí a capa do livro, a capa, a contracapa. Aí me descreve a introdução, os capítulos, tá? Por gentileza. Sim. Bom, a capa, o título é Tereza, valeu a luz. Essa E a ela capa, na mocidade, não é, Nilce? Essa foto? ela foi para a guerrilha do Araguaia. Ah, tá. Ela foi presa, o livro conta essa história, né, que ela foi presa. Ela não gostava muito de lembrar, como a Edna falou no começo dessa história.
Aí, quando a gente chamava para ela fazer o livro, não, nós deixamos ela ir embora para poder fazer o livro. A gente não poderia deixar de contar essa história da Tereza. E essa aqui já na maturidade, né? Então, o título é Tereza Valeu a Luta. Queria falar para vocês que já tem data de lançamento, vai ser virtual, vai ser no dia 26 de março. A gente escolheu o mês de março justamente porque era o mês da mulher. E se eu já disse aqui, eu vou dizer de novo, mas o que ela queria, gostava mais de ter sido na vida feminista. Se lembra, né? A Gaguilha do Araguaia, ela não gostava muito de falar. Mas nós falamos aqui, porque faz parte da história dela, que foi muito importante. Aí, Edna, como você pediu, tem um capítulo Cadê Tereza, que é uma apresentação do livro que eu faço. Aí, no fim, eu me lembrei, a Bela, ela ficou me mandando muitas informações. A Bela é a filha dela. E ela mandava muito, o nome dela é Isabela, Bela. E ela me mandava, ficava mandando. Aí disse, Nilce, eu achei um quadro na parede do quarto da mamãe que tem um poema seu. Aí eu não me lembrava. Eu tinha feito no aniversário dela em 2001. E aí, no final, deixa eu trazer esse poema no final, né? Vou contar mais no final dessa programação aqui. Tem um capítulo do livro que é Elas por Elas, né? Pois é. Não, Tereza por ela mesma. Aí é Tereza por ela mesma, certo. Tereza por ela mesma. E aí, assim, eu fiz esse capítulo baseada nos depoimentos das pessoas, dos filhos, dos parentes, né, dos amigos lá do Recife, do Canadá, que viam, aí eu fui construindo essa história. Só que, quando o livro já estava na gráfica, a Bela mandou para mim um recado, disse assim, Nilce, olha o que eu encontrei, que a minha mãe escreveu, estava num e-mail. Aí ela mandou um artigo da própria Tereza, constava de 26 páginas, falando sobre o exílio dela no Chile e no Canadá. Então, liguei para a gráfica para tudo, porque é diferente a gente está contando a história dela, baseado no que contaram dela, dos amigos, tudo, e ela mesma falar. Então, a gente abriu um capítulo para ela falar por ela. Ela mesma, quando viva, escreveu. Ela escreveu esse artigo, foi em 2007. 2007. Mas, como era coisa do passado, estava atual, né? Atual. Sim, sim. Então, pois é. Então, aí, depois desse capítulo, a gente coloca também alguma coisa do passado dela, aqui no Ceará, no movimento dela, porque onde a Tereza estava, ela entrava no movimento. Ela fez parte do movimento feminista lá no Canadá, de crianças, de idosos. Aqui nem se fala, né? Aqui foi onde ela marcou presença. Ela foi uma das fundadoras do Conselho Cearense dos Direitos da Mulher. Eu participei do conselho também, mas não participei da fundação. Então, tem fotos dela e de quem participou com ela. Ela fez parte do nosso grupo, né, Mulheres do Ceará com Dilma, mas ela também fundou vários movimentos, né, de criança e adolescente. Onde ela estava, ela tinha que se mexer, fazer alguma coisa. E ela viajava muito. Ela viajava muito porque ela tinha lugares de afetos. E vivia para lá e para cá. E aí, nesse capítulo, a gente conta, mas conta também coisas da vida dela que a gente descobriu em jornais antigos. Eu descobri um jornal de um movimento que ela fez parte em 1982. Eu também participei desse movimento. Eu não lembrava que a Tereza fazia parte. 4 de janeiro. 4 de janeiro. Essa data foi a data em que uma mulher, Maria Salizete, ela ateou fogo às vestes, porque aí foi considerada indução ao suicídio, porque ela sofria muita violência psicológica do marido, que construiu 12 mandamentos para ela assinar e seguir. No livro tem esses 12 mandamentos. A gente colocou aqui. Esse rapaz terminou sendo preso,
muita pressão das feministas na época. Só existia, o movimento de mulheres aqui tinha a União das Mulheres Cearenses, o marido dela, né, na cadeia. E ele passou apenas 2 anos. E a gente achou muito, né, porque esse crime de indução ao suicídio é muito difícil de provar. Então, a gente arranjou provas na família, nos vizinhos, que ela não saía de casa, que ela era... E encontraram também esse documento, que foi publicado no jornal O Povo, inclusive. Então, é isso, né? A vida dela está quase toda, eu acredito que 80%, 90% retratada nesse livro. Ela não quis escrever, mas as amigas concordaram que ela tinha que ser lembrada. Ela tinha que ser lembrada como um ser humano que veio para o planeta Terra para ajudar, para compartilhar as suas vivências, a sua bondade, a sua solidariedade. Não só com as mulheres, mas com as crianças, com as pessoas em geral. Nilce, eu lembro que desse movimento 4 de julho, né, de conhecer, não fiz parte, né, eu lembro da história. E 4 também, de janeiro. 4 de janeiro. Então, quando eu fui ler o livro Tereza Valeu a Luta, eu disse, graças a Deus que eu estou lendo depois do almoço, porque quando eu comecei a ler os depoimentos, os registros históricos, eu não conseguia parar. É muito depoimento impactante. Tem um depoimento, inclusive, da Larissa Gaspar, vereadora pelo PT. Tem um depoimento da secretária de Justiça e Cidadania, a doutora Socorro França, né? E o depoimento... Da diretora da Casa da Mulher, a Daciane Barreto. A Daciane Barreto, que é diretora da Casa da Mulher, feminista histórica, e também a proprietária do restaurante Maria Bonita, que era o nosso encontro lá do movimento de mulheres do Ceará com Dilma, né? Era um lugar muito aconchegante. Nosso quartel-general, né? Era. Que, infelizmente, fechou, né? Mas serviu de muito tempo de acolhimento para o pessoal de esquerda, o pessoal progressista e militantes, e esse movimento das mulheres do Ceará com Dilma, da qual eu também fui integrante com muito orgulho. Então, Nilce, então, lendo esse livro, eu vi assim, a qualidade da escrita, a forma como foi compilado todos esses depoimentos, cada citação, né, de trechos de música, de autores históricos que tinham muito a ver com a história dela, né, da Tereza. Uma pessoa única, né? Uma pessoa que não passa despercebida na vida de qualquer pessoa. Como você disse, para mim, a Tereza veio para servir e não para ser servida. A Tereza é eterna. Tanto que nós, quando estamos conversando, ainda hoje, eu penso assim que a Tereza está aqui, está presente. Entendeu? Porque a energia dela é muito forte. Entendeu? Muito presente. Muito. Uma pessoa assim, como poucas, né? E o mais importante é que ela não fez em nome de uma religião, porque ela não tinha religião, né? Ela não tinha crença. Eu tinha a minha religião, você tinha a sua, mas ela não tinha religião, ela não ia para a igreja. Então, ela fez por ela mesma, pela consciência. Eu acho que é uma coisa de Deus. Ela ia rir se eu dissesse, né? Mas, com certeza, ela foi escolhida para vir para cá, só fazer o bem. Pela minha convivência com ela, eu nunca senti na Tereza, assim, rejeição às coisas divinas, né? Ela não era uma pessoa que rejeitasse. Ela respeitava eu como evangélica, você na sua fé, e era um respeito tão grande. Então, eu creio que a Tereza tinha a fé dela íntima, pessoal, que ela não exteriorizava, sabe?
Mas pelo que eu conheci a Teresa, pelo que eu convivi, pela minha espiritualidade, eu não consigo ver na Teresa uma pessoa que não seja uma pessoa de fé. Ela tinha a fé dela, própria, característica peculiar dela mesma. É porque era da Teresa, não está, vamos dizer assim, se escudar atrás de uma religião ou atrás de um movimento político. Não. O movimento político estava à frente. Ela não ficava assim, usando como escudo ou um motivo para ela aparecer ou receber honra. Nunca. Teresa nunca quis honra para ela. Assim, é muito interessante falar da nossa Teresa, né? É muito interessante. Eu aprendi assim a admirar e inclusive muitas coisas para colocar em prática para minha vida, sabe? Então eu acho isso muito interessante. Então, Nilce, muitas coisas nós teríamos para dizer sobre a Teresa, evidentemente que você disse que o livro conta uns 90% da história dela. Eu digo que não tem os detalhes dos sofrimentos que ela passou lá no Chile, porque em um momento só estava eu e ela me contou alguns detalhes que não está nem nesse texto que ela fez, nesse artigo, que me parece que o título é Memórias de uma Mãe no Exílio, né? E então eu achei assim muito marcante. Teve pormenores que ela falou quando ela teve que se esconder, né? Assim, em lugares inóspitos, em lugares que poucas pessoas teriam coragem de dar isso, essa vida em prol da democracia. Democracia em prol da democracia, né? Porque ela lutou em favor da democracia. Ela lutou contra a ditadura. Era uma mulher essencialmente feminista, né? Feminista no verdadeiro sentido da palavra, né? E uma pessoa muito amorosa, né? Uma pessoa com muita empatia, né? De uma personalidade forte e, ao mesmo tempo, suave e leve, né? Então, é muito gostoso falar da Teresa. Eu queria ler um poema que eu fiz para ela, mas, olha, em 2001, e a filha dela, a Bela, veio me mandar pelo WhatsApp, né? Ela disse, eu encontrei num quadro, na parede do quarto da minha mãe, esse poema, e eu não lembrava. E aí a gente publicou no livro. Aí diz o seguinte: Teresa das Amigas, Teresa de Jesus, Teresa, menina guerreira, Teresa do mar e da lua, às margens do rio Araguaia, guardará sua lição, e a estrela que ela nunca deixará cair no chão. Guardará a sua história no rumo da foz do rio até a Mãe Terra, no ponto da travessia entre o ir e o voltar, entre o povo e a cidade, entre o riso e o chorar. E entre as flores do poente, sobrevive nas memórias a lição desta mulher, que é parideira de vidas e cheia de sutileza, que é geradora de ideias, eternamente Teresa. Lindo, né? Muito. Nilce, você realmente tem o dom da escrita, da rima, né? Você também é outra pessoa que eu me orgulho muito. Também tem muito das características da Teresa. Então, Nilce, olha, muito obrigada. Também nós queremos dizer para quem está nos ouvindo que nós vamos oportunamente dizer a hora, né? Porque já sabemos que é dia 26 de março. Vai ter uma programação que ainda está sendo organizada e nós vamos divulgar o horário desse encontro virtual para o lançamento do livro Teresa, Valeu a Luta, né? E eu queria ainda, antes de terminar, falar sim, da participação da Fátima Bandeira, né? Nazaré Antero, a Daciane. Daciane Barreto, Simone também, né? Pomucena ajudou também. Isso. Entre outras, né? Para não ser injusta.
É, a Marti, a Marti, né? certo. São Isso. tantas que a gente não gosta nem de citar nomes para não esquecer, né? Mas É, são mulheres tem muito razão. guerreiras. Isso. A Ângela Uchoa, né? Desculpem se eu deixei de dizer algum nome, mas A Ana são mulheres Margarida bem... Rosenberg Isso, são gostava muitas, muito de muitas filmar a mulheres. gente, né? Gostava muito de nos filmar, de tirar fotos nos nossos encontros, né? É muito, muito mesmo Deixa eu interessante. ver. Então, Nilce, olha, é, muito obrigada a você e te prestigio e por tu ter tido essa ideia tão brilhante, né? De escrever esse livro, de colher depoimentos e, junto com o coletivo de Mulheres do Ceará com Dilma, organizar esse registro histórico e impactante da vida da nossa querida Tereza, né? Então, Tereza presente, Tereza, nós assim rendemos homenagem à nossa querida Tereza. E rogamos a Deus também pelos filhos dela, pelos os netinhos e as pessoas queridas que ela deixou, que Deus possa abençoar. Agradecemos aqui o Daniel Pia, né, do blog da Dilma, muito obrigada. E também, Nilce, eu gostaria que antes de terminar, que você dissesse quanto é que vai ser o custo do livro. Me parece que é um custo razoável, né? R$ 25. R$ 5. A gente, como eu falei no começo, a gente conseguiu, fez uma campanha, conseguiu arrecadar fundos, a gente já pagou a primeira prestação, que foi de 2 vezes, e a segunda quando recebeu o livro. Então, praticamente, o livro já está pago, praticamente, né? Mas aí a gente vai com essas vendas antecipadas. As pessoas que compraram antecipadamente vão receber seu volume. Então tá, nós vamos ficar divulgando, pedimos aos nossos ouvintes que estão nos assistindo agora, nesse blog, que também nos ajude a divulgar esse livro para que Fortaleza e o Ceará, e quem sabe o Brasil, tome conhecimento da história da Tereza. Para finalizar, Nilce, por favor, mostra de novo a capa aí do ladinho, né? Isso, a capa está ótimo, Tereza, por ela mesma, linda. E, por gentileza, ler a última estrofe daquele poema, para nós encerrarmos. E entre flores do poente, sobrevive nas memórias a lição desta mulher, que é parideira de vida, cheia de sutileza, que é geradora de ideias, eternamente querida. Muito obrigada, boa tarde a todos, obrigada pela atenção.